Antes de se tornar uma das artistas mais conhecidas do mundo, Frida Kahlo sonhava em estudar medicina. Ainda criança, ela enfrentou a poliomielite, que deixou marcas no seu corpo. Aos 18 anos, ela enfrentou um acidente grave que mudou completamente o rumo da sua vida. Foram meses de recuperação, cirurgias e dores que a acompanharam por muitos anos. E foi durante esse período que a pintura deixou de ser apenas uma possibilidade para ela e passou a ocupar um lugar central na sua vida. Enquanto lia Frida Kahlo e As Cores da Vida, uma história de arte, amores e revoluções da autora Caroline Bernhardt, eu fiquei pensando em como algumas mudanças chegam sem pedir licença. O livro é um romance histórico inspirado na trajetória de Frida Kahlo. A Caroline, que não é o nome original da autora, é apenas um codinome, ela combina acontecimentos documentados com alguns elementos de ficção para reconstruir a juventude da Frida, os seus amores, a sua arte e também todo o cenário político e cultural do México no início do século XX. Um dos pontos que me marcou nessa leitura é perceber que a Frida, ela não ficou conhecida porque viveu uma vida extraordinária. Na verdade, ela se tornou uma artista extraordinária porque encontrou uma maneira de transformar todas as suas experiências profundamente difíceis em criação. Além das consequências físicas do acidente, ela também enfrentou perdas gestacionais, viveu relacionamentos intensos e também conviveu com dores que marcaram toda a sua vida. E muitas dessas experiências aparecem também em seus autorretratos. Frida, ela não pintava apenas o que via, ela pintava o que sentia. E hoje, a gente vive em uma época em que as redes sociais, elas costumam mostrar apenas o resultado final, a conquista, o reconhecimento, o sucesso. Mas histórias como a de Frida nos lembram que aquilo que transforma uma pessoa quase sempre acontece longe dos aplausos, longe dos olhares de um grande público. E nem sempre isso é bonito. Este livro é um romance histórico da Caroline e se baseia em fatos e personagens reais, mas também recria alguns diálogos, alguns pensamentos e situações para construir uma narrativa literária. Ou seja, a obra ela deve ser lida como uma história inspirada na vida de Frida e não como uma biografia documental. Então, eu trago essa observação aqui para vocês. Frida, ela sempre falava que ela era uma revolução em si. Ela sempre pintava a própria realidade. E depois de fechar este livro, eu fiquei pensando também que para algumas pessoas, criar não é apenas uma forma de expressão. É uma forma de continuar existindo, apesar da dor. Assim como a Frida.